Novidade aqui no canal, atualização sobre a situação que nós tivemos na semana passada. Bem, para começar, como vocês sabem, que nós compartilhamos um vídeo que eu informava que já não podíamos construir a casa do tio Mafambice. Sim, é verdade que eu trouxe esse vídeo falando que não podia mais construir a casa do tio Mafambice, mas sobretudo algo diferente aconteceu. Aonde? Aqui no canal. E para quem não conhece, eu sou Wildo, da África, em Moçambique, na cidade de Quilimane, província da Zambésia. Então, alguma coisa aconteceu aqui no canal. De lá para cá, desde a publicação do vídeo, algumas coisas acabaram sendo alteradas aqui no YouTube, aonde os inscritos e as pessoas de bom coração viram o vídeo, comentaram no vídeo e falaram algumas coisas que mudaram a ideia, não é? Sobretudo, uma das ideias que foi cada vez mais positiva foi que alguns dos inscritos deixaram ficar as suas opiniões sobre a não desistência, sobre a construção da casa do tio Mafambice. Então, você que já está a gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar e deixar ficar a tua opinião, não é? Sendo que um dos inscritos deixou ficar uma mensagem aqui no canal, trazendo palavras de motivação, palavras de interação, palavras de transformações, ideias novas para nós podermos continuar com a ideia da construção da casa do tio Mafambice. É isso mesmo, meus irmãos. Apareceu um inscrito aqui no canal que deixou ficar uma opinião muito especial, uma opinião muito bonita. E ele disse para mim: meu amigo, fica no anônimo, não fala... Não expõe o meu nome, não fala nada. Somente se queres continuar a fazer o vídeo, se queres dizer que já há algo novo que vai acontecer, então faz o quê? Deixa assim no anônimo. Então, sobretudo, vai ficar agora as coisas assim no anônimo. Mas algo mudou aqui no canal. E nós vamos construir, sim, a casa do tio Mafambice. E isto vai acontecer, meus irmãos. E como vocês sabem, que a nossa aldeia, lá no Ilalane, é uma aldeia que, de alguma forma, é uma aldeia simples, é uma aldeia que juntos temos compartilhado imagens do dia a dia. E não me esquecendo, né, que de alguma forma todos vocês acompanharam a situação e alguns inscritos aqui, eu não sei se vou dizer de má intenção ou de coração mau, mas eu não sei como vou dizer, mas deixaram ficar alguns comentários que de alguma forma partiram o meu coração, não é? Alguns comentários que partiram o meu coração, eu perdi a cabeça, de alguma forma até queria responder coisas não positivas, mas eu percebi que eu não sou negativo, eu tenho que responder algo positivo, porque eu também, sendo positivo, não é possível responder algo negativo. E eu simplesmente, as minhas respostas foram: estamos felizes em ter você aqui no canal, estamos felizes em ter você aqui no canal. Até na mesma sequência, aconteceu que um dos vídeos onde um amigo também de Portugal, que eu não vou aqui citar o seu nome, não vou falar sobre a conversa, assim, só vou ler os comentários que ele deixou ficar. Os primeiros comentários, ele veio de uma forma muito forte, de uma forma muito assim, né, que até ele dizia que podia desistir de fazer parte da família aqui no canal. Mas eu percebi que ele estava tenso por uma situação clara, objetiva,
de que porque ele estava a reclamar, a dizer que os conteúdos que nós estamos a trazer simplesmente estão ligados mais ao Brasil, e com relação aos outros países, não. Então, aquilo me fez compreender que ele também precisava que eu pudesse trazer um conteúdo fora da ligação da rede brasileira. Então, eu disse para ele, meu irmão, vai com calma, porque nós temos esta sequência de gravação. Por quê? Porque toda gravação ela é feita através de um roteiro, não é? De uma linhagem, onde os vídeos parecem repetitivos. Por quê? Porque a cada vídeo, a cada sequência, ela tem um alvo para poder alcançar, ou ela tem um objetivo para poder alcançar, pois a cada mensagem aqui no canal tem um objetivo a ser alcançado. Então, sobretudo, nós estamos numa sequência da linha brasileira, aonde estamos a fazer conteúdos ligados ao Brasil, não é? Então, estamos a fazer conteúdos especialmente para o povo brasileiro, sendo que estes conteúdos têm um certo objetivo a alcançar, ou um nível, ou um gancho de nicho a poder alcançar. Então, é importante fazer compreender a todos os nossos inscritos que a nossa métrica de organização dos vídeos está sendo organizado para alcançar ou para chegar a um nível aqui no canal. Eu gostaria que todos vocês pudessem compreender a nossa intenção, o nosso objetivo, pois que tudo sem objetivo ou tudo sem organização não chega a lugar nenhum. Este foi um conselho que eu tive de um dos inscritos, aonde ele disse para mim, meu irmão, se você não organizar o seu canal, não organizar a retórica, não organizar tudo, aí você continuará a fazer somente vídeos e não vai alcançar nenhum público. Então, nesta organização, nós conseguimos compreender qual é o público-alvo que tem assistido, qual é o público que tem se interagido mais aqui no canal, qual é o público que tem deixado mais as opiniões aqui no canal. Então, nesta demanda, nós percebemos que é crucial e importante que nós possamos fazer este roteiro, organizar o roteiro e para podermos fazer vídeos contínuos aqui no canal para que o nosso público possa também ter os vídeos de forma organizada. Então, meus amigos, os nossos vídeos estão a vir de forma organizada e de forma facial. Então, como eu disse, não é? Sobre a questão da construção da casa do tio Mafambice. É isto sim que nós vamos avançar com o projeto, vamos avançar com o programa, independentemente das circunstâncias que houverem ou que haviam no passado, nós vamos continuar com a construção, sem condições ou com condições, mas nós vamos avançar com a construção, sendo que a nossa ideia é alcançar e mudar e transformar vidas. Então, desta forma, por um pouco, né, a mente negativa podia tomar conta de nós, mas sobretudo percebemos que é importante colocar a mente positiva para continuarmos a realizar aqueles que são os nossos objetivos. E hoje é mais um dia que eu trago esta notícia da construção da casa do tio Mafambice, aonde era negativo, agora se tornou positivo. E nesta sequência, meus irmãos, nós nos levantamos para fazer isto. E vai acontecer, sim, minha família. Vai acontecer. Então, você que de alguma forma não acreditava, você que diz, não, isso não vai acontecer, então todo mundo há de ver aqui em primeira mão. Nós a compartilhamos momentos do início da construção da casa do tio Mafambice. E é já. Hoje é dia 1, e é extremamente feriado. E não há como nós fazermos outra coisa, se não for deixarmos que o feriado passe e os dias laborais comecem, e aí a gente começa já a avançar com o programa, não é? Sendo que
em Moçambique hoje é feriado e não tem como nós fazermos nada mais, nada menos, se não for deixarmos que este dia passe e vem aí o sábado, vai passar e domingo vai passar e aí segunda-feira, então já começa a organização daqueles que são os programas aqui. Continuando, que nós vamos avançar com o programa da construção, não é, da casa e como nós falamos que tudo é de uma forma faseada, vamos organizar e as coisas vão acontecer, não é, de uma forma organizada. Nós esperamos que vocês também estejam felizes, mas, sobretudo, meus irmãos, foi um resultado de momento de oração, foi resultado de momento de uma comunicação, não é, entre o homem e Deus, aonde havia necessidade de sentar-se e haver uma conversação, não é? Aí vocês podem dizer, Wildo, você está louco, meu? Como é que você sentou e conversou com Deus? Não, através a oração, a Bíblia diz que a oração é a comunicação entre o homem e Deus. Então, não havia outra coisa de se fazer se não for, não é, sentar, falar a Deus, o que está acontecendo, não é? Deus faz alguma coisa, não é? Deus muda alguma coisa, Deus resolve essa situação, Deus entra nesta causa. Então, é o resultado, né, da oração, é o resultado em que o homem se esvazia, o homem nega-se a si mesmo e diz, somente tu és Deus, somente tu é que podes fazer algo na minha vida. Então, tudo isso é a resposta de uma oração, é uma resposta em que o homem diz, só Deus pode fazer isso. Onde o homem se esvazia, onde o homem nega-se a si e diz, somente o Senhor é poderoso, somente o Senhor é quem pode mudar essa história. Porque quando o homem, de alguma forma, ele vangloria-se no seu sol, as coisas não acontecem. Quando o homem ele não deixa Deus na frente das coisas, aí as coisas elas não têm como acontecer. Mas quando nós tomamos uma decisão genuína e dizemos, Deus, somente tu és poderoso, somente tu és único que pode mudar essa história. Aí Deus entra com a sua providência e começa a operar. Então, havia necessidade de negar-nos a nós mesmos, negar-me a mim mesmo, né? Negar os meus princípios, negar as minhas ideologias, negar as minhas forças, negar os meus pensamentos e deixar o pensamento de Deus. Então, quando nós tomamos esse tipo de atitude, aí não há como Deus não se intervir, meus irmãos. Quando nós tomamos a atitude de dizer, eu não sou nada sem Deus. Quando nós tomamos a atitude de dizer que eu sem Ele não sou nada. Eu sem Ele não posso fazer nada. Então não há como Deus não entrar no meio e começar a operar. E foi isso que tinha que se fazer e foi isso que foi preciso de se fazer para que a manifestação, o poder de Deus pudesse entrar para agir na vida daquele que precisa ajuda. Porque a sua palavra também ela é bem organizada e poderosa e ele simplesmente ele diz, não é para nós que quem pede dado, quem busca, ele encontra a solução. E é através disso que nós precisamos nos conectar, é através disso que nós precisamos nos mergulhar na palavra de Deus, buscando genuinamente, buscando dia após dia, acreditando no poder dele, acreditando na sua existência, acreditando na sua manifestação, acreditando na glória e no poder dele. Somente ele pode fazer grandes coisas nas nossas vidas se nós nos deixarmos esvaziar e deixarmos que o seu poder venha estar acima de nós. Algumas vezes nós perdemos a fé, perdemos a confiança, perdemos a esperança, mas quando nós decidirmos deixar Deus agir na nossa vida, algo novo
vai acontecer. Às vezes, nada acontece por mérito. Aliás, nada acontece por mérito, mas sim é pela graça de Deus. Nada acontece porque nós sabemos ou porque nós somos fortes, mas é pela graça de Deus. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem deixado o seu coração para que Deus possa fazer a sua obra, né? Para vocês que têm deixado esse espaço para Deus operar, para Deus manifestar-se, para Deus trabalhar. Meus, muito obrigado. Até a próxima oportunidade, eu estarei a trazer mais atualizações sobre a construção da casa do tio Mafambice. E que Deus abençoe.